Fala pessoal, Spider aqui. Nesse vídeo continuamos nosso estudo aprofundando sobre as principais componentes do sistema imune e como eles funcionam. Nesse vídeo vamos abordar as moléculas que regulam o sistema complemento. O objetivo dessas moléculas é impedir que surjam lesões, que surjam doenças no nosso organismo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo, vamos lá! Bom, então aqui a gente tem imagens para representar a ação de alguns desses componentes reguladores do sistema complemento. Aqui a gente tem aqui, por exemplo, o C1 e NH. Eu já falei, então isso é importante para remover fragmentos ativos do complemento que poderiam se depositar nas nossas células e acabar gerando lesões nas nossas células. Esses reguladores, a gente sabe que eles são expressos então nas nossas células normais, são encontrados também dissolvidos em nosso soro. No entanto, elas podem ser sobrecarregadas quando grandes quantidades de complementos são depositadas nas células e nos tecidos normais do hospedeiro, como ocorre, por exemplo, nas doenças autoimunes, em que os indivíduos produzem anticorpos fixadores do complemento contra os próprios antígenos, contra os autoantígenos celulares e teciduais. A gente vai dar alguns exemplos de doenças autoimunes também posteriormente. Bom, então o que a gente pode ver aqui nessa imagem? Normalmente o C1q ele se liga a anticorpos, tá? Então aqui o C1q, né, com seus bracinhos aqui, ó, ele se liga aos anticorpos. Aqui tem 2 IgGs, por exemplo, e aí ele se liga aqui, e aí isso resulta na ativação do C1R, que vai depois clivar e ativar o C1S, e o C1S depois vai prosseguir com a ativação da cascata do complemento, agindo sobre o C4, por exemplo. Quando tem a presença do C1 e NH, tá dissolvido aqui no soro, olha ele aqui, ó, C1 e NH, ele vai interagir com essa molécula, só que olha só o que ele faz aqui, ele dissocia o C1R e o C1S, ó, eles estavam aqui, eles foram removidos. Se eu não tenho mais C1R e C1S ligados ao C1Q, eu não vou ter, então, a atividade de C1, de fato, que vai culminar com a clivagem do C4, por exemplo. Então, dessa forma, o C1 e NH impede, por exemplo, a ativação da via clássica. Mas nós sabemos que o C1 e NH, até por causa também da similaridade molecular com as estruturas das vias das lectinas, o C1 e NH conseguem interagir com as proteínas MASP que a gente vê na via das lectinas, por exemplo, o MASP2. O MASP2 também é inibido pelo C1 e NH. Por isso que a gente pode dizer que o C1 e NH inibe tanto a via das lectinas como também a via clássica. E uma doença hereditária autossômica dominante que está associada à deficiência do C1 e NH é o que nós chamamos de angioedema hereditário. Então nós vamos falar um pouquinho sobre ela, mas basicamente as suas manifestações clínicas vão estar relacionadas com um acúmulo de líquidos, né, que é um edema que vai acontecer na pele e nas mucosas. Isso vai gerar dor abdominal, vômitos, diarreia, pode ocorrer obstrução de vias respiratórias, inclusive pode ser fatal. Em alguns desses pacientes, os níveis plasmáticos da C1 e NH eles são muito reduzidos, de forma que a ativação de C1 por imunocomplexos não seja controlada de forma adequada. E aí vai ter um aumento da degradação do C4 e do C2. E os mediadores que vão ser responsáveis pela formação do edema nesses pacientes, por exemplo, vão incluir fragmentos do C2, que podem ser chamados de cinina C2, e também a bradicinina. E aí, com a formação do edema, né, as características do angioedema hereditário vão se manifestar. Bom, e nessa imagem aqui na direita, nós vamos ver que é possível impedir a formação das convertases, tanto C3 como C5, se eu conseguir impedir a formação delas. Por isso que a gente tem que entender quais são as convertases de cada via. Mas aqui a gente vê isso descrito. A gente tem aqui C4b2A e C3bbb, né? Então, aqui seria o mecanismo normal. Então, como eu já falei até no quadro anterior, existem aquelas proteínas que regulam a formação das convertases a partir da inibição ou do C3 ou do C4. E nesse exemplo aqui a gente tem o DAF, que é o fator de aceleração do decaimento. Então, como a gente vai ver aqui,
se depositado sobre a superfície de células normais, o C3 ele vai se ligar a várias proteínas de membrana, incluindo aquela MCP, o CR1 e o próprio DAF. Também dá a opção de ocorrer a ligação com a proteína plasmática fator H, que a gente viu lá no quadro anterior. De forma semelhante, o C4b também, ao ser depositado, vai ser inibido pelo DAF, pelo CR1, que é aquele receptor do complemento do tipo 1, e pelo MCP, além da própria proteína específica que se liga a ele, que é o C4BP, que é a proteína ligadora de C4. Então, quando você tem a ligação dessas proteínas com C3b ou com C4b, elas vão acabar inibindo a ligação dessas proteínas com as suas convertases. E aí você não tem a formação nem de C3 convertase ou futuramente também da C5 convertase. E a gente tem que, no caso, a via alternativa vai ser impedida, como a gente pode observar aqui. Se eu impedir a ligação de C3b com o BB, ou a via das lectinas vai ser impedida se eu não deixar se formar aqui o C4b2A. Então, o DAF, por exemplo, impede a formação das C3 convertases de ambas as vias do sistema complemento. E uma coisa interessante, que a gente tem que sempre lembrar disso, é que essas proteínas elas vão ser produzidas pelas células do nosso organismo, mas para os micro-organismos, eles não têm esses genes. Então, obviamente, esses micro-organismos não conseguem produzir essas proteínas reguladoras do complemento. Então, dessa maneira, esses reguladores inibem seletivamente a ativação do complemento sobre as nossas células, mas permitem que a ativação do complemento ocorra sobre as células de micro-organismos invasores, por exemplo. Além disso, tem um outro fator, que eu acho que eu não mencionei ainda, é que as superfícies celulares ricas em uma molécula chamada ácido ciálico favorecem a ligação de proteínas reguladoras, como por exemplo o fator H, em detrimento de proteínas da via alternativa, como por exemplo o fator B, que a gente vê aqui expresso na formação da C3 convertase. Então, as nossas células elas vão ter níveis elevados desse ácido ciálico na membrana, enquanto que a maioria dos micro-organismos não vão ter essa situação. Então, a gente vai ver que essas moléculas reguladoras elas são muito associadas à presença dessa estrutura de ácido ciálico na membrana celular, o que não ocorre muito nos micro-organismos. Então, a grande quantidade de ácido ciálico em nossas células age como um mecanismo também para reter e estimular a ação dessas proteínas reguladoras e impedir que o complemento destrua as nossas próprias células, o que não ocorre nos micro-organismos. E a gente pode ver também que o DAF, por exemplo, é uma proteína associada à membrana, não é? Então, algumas mutações que podem acontecer, a gente vai falar de algumas doenças, vão às vezes dificultar a ligação do DAF a essa estrutura da membrana celular e resulta em uma menor presença de fator de ativação do decaimento, né, do DAF, por exemplo, na membrana. Isso vai gerar algumas doenças, por exemplo, a hemoglobinúria paroxística noturna. A gente vai falar dela em outro vídeo. Então, é uma doença grave, porque vai ter uma hemólise, por exemplo, intravascular, e isso vai gerar maior destruição de eritrócitos, por exemplo, e isso vai ser importante para que a gente consiga inibir a destruição das nossas próprias células, gerando em doenças autoimunes, por exemplo. Bom, nessa figura aqui a gente vai ver então aquelas proteínas que vão servir como cofatores para a ação do fator I. Então, nessa imagem aqui é citado o MCP, o CR1. O que é o CR1? Vamos lembrar, então, o receptor do complemento do tipo 1. O que é o MCP? É a proteína cofatora de membrana. Então, daquelas que agem sobre o C3b e o C4b, como cofatores, a gente vai ter aqui essas duas, o MCP e o CR1, nesse exemplo. O fator I, o que ele faz então? Ele precisa desse cofator, primeiramente, que vai se ligar ao C3b. E aí, isso vai permitir que o fator I consiga agir sobre o C3b para quebrar o C3b, para clivar o C3b, para degradar o C3b. E aí vai formar, então, o IC3b, que a gente até comentou em vídeos anteriores, né, o C3b inativado, gerando um fragmento menor, que é o C3f. Depois ainda pode haver mais degradação desse IC3b aqui a partir do próprio fator I, gerando aí o C3c, o C3dG. Então a gente
vê que é uma molécula que tem uma interação muito forte com essas moléculas e de seus derivados, né, do C3b, que vai ser importante para impedir, nesse caso, a formação de C3 convertases, tendo em vista que se não tiver C3b disponíveis, você não consegue formar a via alternativa, por exemplo, do sistema complemento. Apesar de não ser mostrado nessa imagem, é importante lembrar também do fator H, que é uma daquelas proteínas, como a gente viu até na imagem anterior aqui, que agem de forma solúvel, no caso o C1 e NH, ela é solúvel, age sobre o C1. O fator H é solúvel, mas também vai agir sobre a molécula aí, por exemplo, do C3b, impedindo a formação de C3 convertase, por exemplo. Então é muito parecido, porque o fator H ele serve como um cofator plasmático para o fator I, ajuda na degradação do C3b. E a gente sabe que defeitos na produção do fator H e de outras proteínas, como a gente já falou também, reguladoras, vão causar uma forma atípica da síndrome hemolítica urêmica, em que você tem ali o complemento se depositando nos vasos glomerulares. Isso vai gerar ali dano endotelial e podem causar trombos ricos em plaquetas. Isso é bem grave. Então, é isso que nós chamamos de síndrome hemolítica urêmica atípica. E aí, essa é uma das deficiências herdadas, como exemplo, né, de proteínas reguladoras do complemento, dentre outras que a gente já falou. Isso destaca a importância dessas moléculas, né, o fator H, o MCP, o CR1, dentre tantas outras, na proteção do nosso corpo sobre a ativação exagerada do complemento. Bom, aqui a gente vai falar de proteínas que vão agir nas fases finais do complemento. Para chamar a atenção aqui, nós vamos ver o CD59 e também a proteína S, tá? Vão impedir a formação do complexo de ataque à membrana. A gente viu que para formar o complexo de ataque à membrana, nós temos que ter a formação do C5b e sua associação com o C6, o C7 e o C8. E aí, esse complexo aqui vai ajudar a polimerizar o C9 na membrana da célula-alvo, e aí sim você forma poros na célula que vão gerar a morte da célula. Então, o que faz o CD59? Ele vai interagir com as moléculas C5 até C8 e vão impedir aqui que o C9 se ligue a elas para polimerizar e formar o poro, né? Que a gente sabe que é o complexo de ataque à membrana. Então, ele inibe aí diretamente a formação desse poro, que pode ser fatal para essa célula. Já a proteína S, ela também interage com o C5b, C6, C7, e ele vai fazer o quê? Vai impedir que esse complexo aqui, que essa proteína S, consiga aderir-se à membrana celular. E aí você não tem a formação aí do C8 para a formação do MAC, derivado aí da polimerização do C9. A gente sabe que a formação do MAC, ele acaba podendo gerar uma lesão na membrana celular, inclusive de células vizinhas. Então é importante que, às vezes, você tenha ali uma célula sendo atacada pelo complemento e a estimulação da formação desses componentes e a interação entre eles em células vizinhas possa gerar lesões em células, às vezes, sadias. Então, é importante a presença desses mecanismos reguladores associados à proteína S ou mesmo ao CD59, que vão acabar aí evitando uma destruição de células que não deveriam ser destruídas, células que a gente chama de inocentes, né, ou sadias do nosso corpo. Então aqui a gente tem duas formas diferentes de inibir a formação do MAC, tanto forma solúvel, que seriam as proteínas S, e também as proteínas de membrana, como a CD59.